pode dificultar as coisas para o Flamengo. O futebol está muito tático, a gente sabe muito bem disso. E eu acho muito interessante o Vasco ter essa postura diante do Flamengo. Uma postura reconhecendo que o adversário, de fato, é melhor, é mais forte. Eu vou ter que jogar humildemente, compacto, com uma linha de 5 atrás, deixando os 3 zagueiros praticamente dentro da área, os 2 laterais funcionando ali para fechar as beiradas, com o apoio dos 2 atacantes, Thales Magno e também do Andrei, que pode jogar ali pelo lado direito para ajudar na marcação. E aí você pega o trio ali com o Felipe Bastos, o Benítez e o Cano, ajudando a fechar o meio também. O que pode ser, na verdade, até um 5-5, com o Cano voltando para ajudar a marcar. Eu acho que é o único jeito que o Vasco tem para segurar o Flamengo. Jogar com muita dedicação e humildade. Entendendo que, nesse momento, o Flamengo, mesmo com vários desfalques, é um timaço. Que é aquilo que a gente falou agora há pouco. Tem até 3 times. Mesmo em São Januário, a última vez que jogaram lá foi há 3 anos. O jogo terminou 1-0 para o Flamengo. Um torcedor acabou até falecendo depois do jogo. Mesmo jogando em São Januário, eu acho o Flamengo favorito. Lembrando que a última vez que essas equipes se enfrentaram no Campeonato Brasileiro foi aquele 4-4, quando o Luxemburgo dirigiu o Vasco da Gama, o Jorge Jesus, o Flamengo, e o jogo acabou 4-4, e aí foram questionar o Bruno Henrique depois do jogo sobre o resultado, que o Vasco estava comemorando, isso e aquilo. Aí ele lançou aquela frase que se tornou célebre, né? O Vasco está em outro patamar. Foi ali naquele jogo. Não, Flamengo. Perdão, Flamengo. O Flamengo está em outro patamar. E foi naquele jogo, 4-4, a última vez que as 2 equipes se encontraram no Campeonato Brasileiro. Mas, para mim, o Flamengo é favorito. Prevejo uma vitória flamenguista hoje à tarde. Eu também, mano. Você consegue imaginar? Eu não consigo imaginar o Vasco ganhar do Flamengo hoje, não. Eu diria até que se o Vasco conseguir empatar hoje, se o Vasco empatar com o Flamengo, pode comemorar. É aquela coisa que acontece ultimamente nos clássicos do Rio de Janeiro. Time que empata ou que perde com pouco, comemora com o Flamengo hoje. Então, eu vou te falar, se der a lógica, ganha tranquilo. O Flamengo é favoritaço. Eu também acho, Benja. O Fluminense até teve um pouco mais de chances aí na final do estadual, quando o Flamengo ainda não estava fisicamente tão evoluído como ele se encontra hoje. O time do Flamengo hoje, fisicamente, já está muito mais inteiro do que esteve nas finais ali do estadual. Então é um time que tem muitos recursos, né, cara? Mesmo sem seus 2 principais jogadores na temporada, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, o Flamengo, o entorno ali favorece demais, cara. O Pedro numa excelente fase, o Bruno Henrique resgatando a confiança, o Gerson jogando muito também. Você vê essa molecada do Flamengo que recebeu oportunidades, inclusive o Natan, zagueiro que vai começar o jogo hoje também, tem correspondido, o goleiro aí, o Hugo, o Neneca, como queiram. Enfim, o time do Flamengo hoje é muito mais time do que o Vasco, Benja. O Vasco ele tem que ter, como o Sormani falou, a humildade de jogar na retranca. O Vasco ele tem que jogar por uma bola. Ele tem que torcer talvez ali para um contra-ataque, encontrar ali uma tabela ali entre o Benítez e o Cano, enfim, o Thales Magno pegar algum lance aí na individualidade para cima aí de algum jogador do Flamengo e tentar fazer alguma coisa. Mas, sinceramente, Benja, hoje o time do Flamengo é muito mais inteiro, em termos de elenco, em termos de qualidade, em termos de entrosamento. O Vasco, que vem agora também aí da demissão do Ramon, e isso não caiu bem dentro do elenco, muitos jogadores aí ficaram extremamente chateados com o Alexandre Campelo, presidente do Vasco, com a demissão do Ramon. Eles não queriam, eles foram atingidos de surpresa, e isso pode refletir dentro de campo também. Jogadores aí, quando são, entre aspas, não vou dizer sacaneados, porque o Vasco tem o direito de fazer o que bem entender com o treinador que está lá. É um funcionário do clube, se quiser mandar embora, pode mandar. Mas todo mundo sabe que existe uma relação de confiança. E principalmente quando o time ele tem salários atrasados e depende desse relacionamento com a diretoria, e tem o treinador intermediando toda uma situação também. Vide o Cuca no Santos. O Cuca no Santos é chamado de presidente, entendeu? Então é uma situação que a diretoria deveria ter agido com um pouco mais, talvez, de empatia com o elenco, sabe? Pô, galera, estamos pensando em trocar o treinador, o que vocês acham? Chama pelo menos os líderes do elenco. A partir do momento que isso é uma decisão unilateral, você perde também a confiança do time. Então, eu acho que o Vasco, dentro de campo, já é inferior ao Flamengo.
juntando com esse aspecto do extracampo, eu acho que pode agravar um pouco mais. Então, mas aqui quando vem as mensagens aquelas um pouco mais agressivas, né, que vão para cima de um integrante do programa, são as mensagens que a gente gosta. Então você que está em casa aí, você quer mandar uma mensagem encurralando, né, qualquer um dos integrantes do programa, por favor, pode mandar, eles, tá, gente? Eu não, eu tô aqui só para fazer este papel. Então encurralem os comentaristas do Fox Sports Rádio. E a Renata Maciel encurrala o senhor, Fábio Sormani. Ela encurrala o senhor. Eu interpreto aqui ela enfiando o dedo nesta fuça, numa rodoviária, no Tietê. Falando aqui a Renata Maciel. Eu não entendi o Sormani. Quer dizer que todo time que jogar com o Flamengo já tem que entrar em campo se sentindo inferior, Sormani? Não, Renata, não. Eu falei que o Vasco é uma equipe que, nesse momento, ele é inferior ao Flamengo. O Grêmio não vai entrar assim, o Atlético Mineiro não vai entrar assim, o Palmeiras não vai entrar assim, nem o Internacional. Essas equipes jogam contra o Flamengo e não se sentem inferiores. As demais equipes, eu acho que é a questão de reconhecer, gente. É questão de reconhecer. O Flamengo é mais time aliás, o Flamengo é mais time do que esses que eu citei também. Grêmio, Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro. O Flamengo é mais time do que todo mundo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo sobra, gente. O Flamengo sobra. Além de ter grandes jogadores, são jogadores que decidem e que estão em grande fase, dirigidos por um técnico que parece que realmente encontrou a solução dele, né? Conseguiu implantar no Flamengo a filosofia de jogo dele. Os jogadores já estão entendendo. E mesmo, que nem o Mano lembrou, sem o Everton Ribeiro, que está na seleção brasileira, e o Arrascaeta, que está no Uruguai, mesmo sem esses dois jogadores, que são praticamente o cérebro do Flamengo, há outros jogadores que podem fazer do Flamengo um time extremamente forte, entre eles o Gerson. O Pedro vive um grande momento. Você tem o Bruno Henrique, você tem o Thiago Maia. É uma grande equipe, gente. Então, o Vasco, que vive problemas dentro e fora de campo, dentro de campo não ganha há 4 jogos, fora de campo, e turbilhão, aí técnico sendo mandado embora, o time em dificuldade financeira. O Vasco tem que, nesse momento, se resignar diante da situação e, com humildade, encarar os fatos. Não dá. Tem que jogar assim. Mas não é todo mundo, Renato, tem que se sentir assim em relação ao Flamengo. O Vasco, nesse momento, tem que se sentir. O Meio da Selva, bem já, você vai ter que pagar direitos autorais ao Arnaldo Ribeiro, esse seu favoritaço é bordão dele? Pô, eu não sabia, Meio da Selva, não sabia. Um abraço para o Arnaldo Ribeiro, não sabia que era dele o bordão, mas está dado o crédito. O Pascoal fala muito isso, dele. Né, mesmo? O Pascoal fala isso aí desde que a gente começou o programa. Ele põe a mão assim, não é que o Flamengo é favorito, o Flamengo é favoritaço. Favoritaço! É verdade, é verdade. Pascoal também inventou clássico é clássico e vice-versa, né? O Pascoal inventou o futebol uma caixinha de surpresas e o Flávio Gomes inventou a hashtag gratidão, churras, níver, e ele que inventou o coraçãozinho assim. O Vitinho, ele fala aqui, Flavinho, o Vasco tomou 7 gols nos últimos 2 jogos, contra o Atlético e Bahia, times bem abaixo do Flamengo, segundo o Vitinho. Hoje será no mínimo 4-0 pro Mengão. Pois é, ontem eu falei que ia ser 5-0 pro Flamengo, e aí a torcida do Vasco veio em peso para cima de mim, nas redes sociais, não sei o que e tal. Mas é que eu acho que essa é a diferença hoje entre o Flamengo com o que está jogando e o Vasco nesse momento de demissão de técnico, de jejum do Cano, de 2 derrotas seguidas com 7 gols sofridos, de 6 partidas sem vencer.
E aí a gente vai somando tudo e vê que o Flamengo é favoritaço mesmo. E que, como a gente tem visto no futebol mundial, hein? Não é só no Brasil, não, e nem na América do Sul, a gente tem visto alguns grandes, digamos, desastres em clássicos, né? Mesmo quando esses desastres não são muito previsíveis. O Bayern metendo 8 no Barcelona, o United apanhando de 6 do Tottenham, o Leicester metendo 5 no City. Eu acho que se o Flamengo hoje, o Liverpool perdendo, né, do Aston Villa de 7, se o Flamengo apertar, se começar bem o jogo, 10 minutos, conseguir fazer um gol, 2-0, e o Vasco não tomar cuidado, o Vasco pode levar uma goleada, sim. E isso não será nenhuma surpresa para mim, nenhuma surpresa. A diferença entre os dois times é muito grande. E o Flamengo está voltando a jogar bem, né? E tem para mim hoje o jogador que é ao lado do Marinho, é o melhor jogador do Brasil em atividade, que é o Pedro. Eu acho impressionante esse jogador, como ele é capaz de resolver situações difíceis em pouco espaço de campo, como ele tem um repertório vasto, não só de finalizações, como também de criação de jogadas, um jogador alto, um jogador que é muito participativo. Eu acho que hoje o Flamengo tem essa condição de golear o Vasco, como em raras vezes na história desse clássico, porque é um clássico secular, né? Mas a gente não teve tantas vezes assim que o Flamengo está tão melhor do que o Vasco num determinado momento em que os dois vão se enfrentar. Acho que a única coisa que conta a favor do Vasco nesse jogo é o fato de ser em São Januário, mas sem torcida, né? Sem torcida. Acho que o Vasco precisa tomar bastante cuidado, sem sacanagem, porque a diferença entre os dois times hoje é muito grande, em que pesa o fato de o Vasco ter tido um momento ali legalzinho no começo do campeonato, quando chegou até a liderar depois da terceira rodada, e foi chamado de Vasco de Munique pelo nosso querido Oswaldo Pascoal. Ô Flavinho, eu acho que você cometeu um equívoco aí. Você não citou um jogador aí chamado Thiago Galhardo. Esse cara, para você, ele joga tênis? Ele joga frescobol? Não, eu sou obrigado a achar o melhor jogador do Brasil, mesmo que você acha? Eu não. Eu acho que hoje os dois melhores do Brasil... O Thiago Galhardo hoje é melhor que o Pedro. Você tá de brincadeira. Você fala do Marinho, tá no mesmo nível. O Thiago Galhardo hoje não tá melhor que o Pedro? Você tá louco. Eu acho que Marinho e Pedro hoje são os jogadores que mais me chamam a atenção no futebol brasileiro, mano. O Galhardo também, ok, bacana, tá jogando bem. Não, também não. Mas... O Thiago Galhardo tá muito acima do Pedro, gente. O Pedro, ele vem numa sequência de 3, 4 jogos bons. O Thiago Galhardo vem desde o começo do Campeonato Brasileiro. Agora você quis dar uma baita puxada de saco na torcida do Flamengo. Não aguentar a pressão, né? Os caras vão te cornetar, né? Não, imagina eu, ainda mais agora que ainda mais essa semana que eu tô em São Paulo. Flavinho, deixa eu fazer uma pergunta pro Mano, desculpa. Ô, Mano, se você fosse o presidente do Corinthians, eu citei o Corinthians assim por citar. Só por citar, né? Vê